Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o carregador de pianos da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, o nosso capitão e editor de política, Rui Pedro Antunes, e a nossa goleadora mor, a Rita Tavares. É este trio de luxo que me vai ajudar-me a explicar uma semana em que se ficou a conhecer um bocadinho mais sobre o plano presidencial do Ronaldo das Finanças, mas que ficou inevitavelmente marcada pelo 34º episódio da novela orçamental e pelo fim, finalmente o fim, do tabu. No orçamento, no party. Estamos confiantes na sua aprovação, porque estamos conscientes que os duodécimos não são solução. E, portanto, continuo realisticamente otimista. Só não haverá orçamento se o Governo não quiser. Espero naturalmente que ela possa desembocar numa aproximação de posições. De que o Partido Socialista é o parceiro preferencial, isso não é nada verdade. Vemos na discussão pública muitos responsáveis políticos estarem permanentemente a alimentar pequenas questões, pequeníssimas questões, às vezes tão incompreensíveis quanto infantis. Não tendo maioria absoluta, tem de ceder ao Partido Socialista. Nós por cá vamos desejando que esta novela nos dê algum descanso e chegue finalmente ao fim, para um lado ou para o outro. Até lá, e para discutir isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, só para contextualizar, aquelas referências eram sobre futebol. Sim. Que é um desporto que tu não pratico. Aprecio, mas não pratico. Aprecias e não percebes muito e também não praticas. Pratico pouco, muito pouco. Eu queria só dizer que finalmente temos uma data indicativa, que é 28 de novembro. Portanto, estamos a 2 meses desta já grande, estás a saltar a primeira grande votação, odisseia. Sim. Já estás mesmo otimista. Sim, porque eu acho que podemos ainda vir a sofrer um mês de audições que depois podem não dar nada. Mas vocês estão-se a antecipar à primeira sopa deste programa, Desculpa, que é a sopa para desenjoar. E é para falar naturalmente de Mário Centeno e o seu sonho presidencial. Rui Pedro Antunes e a Rita Tavares assinaram um texto brilhante, aliás, no Observador, em que se fala sobre esse mesmo plano e sobre os apoios que Mário Centeno foi colhendo. Rui Pedro Antunes, tem que começar por ti, porque estás cá excepcionalmente nesta Vichy Soase. O que deseja verdadeiramente Centeno e que tipo de apoio já colheu? Olha, é giro que de facto o apoio está um bocadinho estendido porque não tem pessoas só da área política do PS ou próxima, mas Mário Centeno também nunca foi propriamente uma figura da esquerda, foi sempre uma figura do centro e da finança. Um desses apoios é de Luís Nobre Guedes, ou pelo menos está nessas conversas com vista a um futuro presidencial de Mário Centeno, mas depois da frieza de quem defende a frieza dos números de Mário Centeno, houve um grande balde de água fria com uma sondagem que saiu em que aparece em quinto lugar, acho eu, e portanto naturalmente... É o que dá o Almirante andar lá no Ártico. O Almirante, enfim, acho que a Iglo pode potenciar muito caso seja ele eleito candidato a Presidente da República. Mas para dizer o que... Eu não fiz um disclaimer, mas devia ter feito porque eu não estou habituado a partilhar o estúdio contigo. Tudo o que tu disseres aqui é da tua inteira responsabilidade. Eu não me responsabilizo por nada do que tu disseres aqui. Portanto, já fizeste uma referência à Iglo e ao Almirante, portanto, podes continuar, Rui. E não recebemos nada, não é? Não, a Iglo já mando o meu IBAN. Nem uns douradinhos. Já mando o meu IBAN ao cuidado da Comissão da Carteira, que me vai retirar por estar a dar voz a uma marca que não seja a marca Observador. Mas para dizer que as sondagens também não dizem muito, não é? Ainda para mais num cenário de uma segunda volta que há uma polarização. Alguém que hoje apresenta 20 e tal % pode ser cilindrado numa segunda volta e portanto não quer dizer muito. Quer dizer só que neste momento o Mário Centeno parece ser o candidato favorito e mais forte do lado do Partido Socialista, porque
independentemente de ele estar em quinto, É o primeiro. é o mais bem posicionado à esquerda. Se é que Mário Centeno é de esquerda, mas isso é outra discussão. Precisamente, Rita Tavares. E esta provocação do Rui Pedro Antunes serve de mote para perguntar o seguinte: causa alguma estranheza ver um Partido Socialista liderado por Pedro Nuno Santos tão tentado em apoiar, digo eu, se calhar não está, mas assumindo que estará, Pedro Nuno Santos tão tentado a apoiar Mário Centeno? Parece um bocadinho antinatura. Nós já tínhamos escrito aqui há uns tempos, a Mariana Lima Cunha assinou um texto a dizer que no Partido Socialista pensa-se muito na segunda volta e que isso é quase incontornável nestas presidenciais de 2026 e o PS pode já estar a fazer alguns cálculos nessa perspectiva. Mário Centeno numa segunda volta, se calhar era um nome que poderia colher mais votos, porque ia buscar os da esquerda que podem nem sequer numa primeira volta estar do lado dele, mas numa segunda volta inevitavelmente se do outro lado estiver uma figura de direita ou o Almirante também, já agora podemos pensar numa o Almirante Gouveia Melo, nós não estamos a nomeá-lo, mas não temos nada contra o Almirante Gouveia Melo. O Almirante Gouveia Melo, sim. Ainda ninguém não queremos tinha problemas dito com autoridades. Henrique Gouveia Melo. E o que acontece é que, de facto, se a esquerda não gostaria muito de Gouveia Melo, de Mário Centeno, poderia não gostar tanto, e tem-se falado até de uma frente esquerda, a possibilidade de uma frente esquerda para as presidenciais, e provavelmente Mário Centeno não seria o nome melhor para que essa frente esquerda se concretizasse, mas a verdade é que numa segunda volta, e o PS estando a equacionar que isso é um cenário mais provável, aí sim Mário Centeno podia ser um nome a centrar mais, não só ia buscar pessoas do centro e até do centro-direita. O texto que assinámos esta semana falava de Nobre Guedes, uma figura do CDS que estará em conversações, segundo conseguimos apurar, com outras figuras mais ligadas ao Partido Socialista, achando interessante o apoio a um candidato como Mário Centeno, e aí, se conseguisse entrar nesse eleitorado mais do centro, chamamos-lhe assim, e também da esquerda, quer dizer, isso potenciava o nome de Mário Centeno numa segunda volta, mas a segunda volta ainda vem para lá de uma primeira e vem para lá de umas autárquicas e vem para lá, sabe Deus, de umas legislativas, portanto ainda haverá muita água a correr. Miguel Viterbo Dias, 2 perguntas. Foste ao dia da Defesa Nacional, sim ou não? Ainda fui. Cumpri o meu dever militar. Como homem conservador que és, o que te parece ter um almirante? Temos que ir aos arquivos, como Presidente da República. Vou ter que recorrer à Torre do Tombo e à hemeroteca para saber como é que era quando tínhamos militares no topo da hierarquia, como chefe de Estados. Vou citar o Diogo Teixeira Pereira, nosso camarada, antigo colega aqui do Observador, que ontem estávamos a comentar a sondagem da CNN e ele dizia, mesmo que ele não queira vai ter que ser candidato, não é? Porque se estão a dizer que ganha, até eu, se me pusessem a mim a ganhar, ia ter que ser candidato a Presidente da República. Deus nos livre e cuide. E portanto ele deixa de ter opções. Agora a curiosidade é, ainda sobre Centeno, há bocado estavam a dizer isso da esquerda, a esquerda continua um bocadinho órfã de um candidato, até porque depois numa segunda volta Centeno está muito longe de ser um Mário Soares. Olha, mas há uma coisa engraçada com o Mário Centeno, que nós estamos aqui a falar da esquerda, mas ontem o Miguel ligou da Assembleia da República a avisar que à direita toquei a campainha. Esta ideia desculpa, o telefone vermelho. Esta ideia de Mário Centeno com apoios no centro-direita podia ter pernas para dar, e o Viterbo ligou a dizer que Pedro Duarte estava a conter danos estava plenário da Assembleia da República, é verdade. Lembrou-se, não é? Por acaso lembrou-se de Centeno e desse problema. Mas como estava a dizer, o Governador do Banco de Portugal não é propriamente o Mário Soares que possa levar um PCP ou um Bloco de Esquerda a tapar a carinha para pôr a cruz. Aliás, se há pouco estavam a dizer que era curioso ver Pedro Nuno Santos apoiar Mário Centeno, e mais curioso ainda era ver Mariana Mortágua fazê-lo, não é? Isso então seria mesmo um flic-flac à retaguarda. Mas nós temos um almirante, pode ter o apoio até da área do Chega, que vai ser giro, ter alguém que é pelo Estado, pela pátria, pelo rigor, pelo formalismo, pela disciplina militar e ao mesmo tempo também é pelas vacinas. Que andou a dar vacinas a toda a gente. Fazer uma conta coletiva. Podemos ter uma candidata ambientalista do estilo
Catarina Martins, que ao mesmo tempo tenha apoiantes chemtrails, daqueles que acham que os aviões que passam contaminam as pessoas. Eu vou fazer um alerta e deixe-te terminar, mas vou fazer só um alerta que eu sei que nós estamos todos muito cansados de falar do orçamento, mas temos de falar sobre o orçamento. Mesmo só para concluir. Mas estávamos a tentar não falar, Miguel. Eu percebi. Sim, estamos muito entusiasmados com uma coisa que, como a Rita disse, vai acontecer daqui a 4 eleições, para aí. 2, vá. Mas 1 ou 2, já estava perdido, mas pronto. Sobre o Gouveia e Melo, começa a ser importante percebermos nas entrevistas que ele for dando, porque ele também não se furta a isso, percebemos o que é que ele acha sobre o país, não só sobre o Portugal geoestratégico, o Portugal no mundo, enquanto Estado soberano, mas aquilo que ele vai achando sobre questões mundanas. Por exemplo, se um governo for chumbado, governa-se com duodécimos ou marca-se eleições. Porque se ele um dia for mesmo candidato, convém perceber o que é que ele quer para o país no dia-a-dia e não só sobre a posição de Portugal no mundo e o papel das Forças Armadas. Isso vai começando a ser cada vez mais importante à medida que o calendário passa. O que ele tem dito até agora, Miguel, 10 segundos, queremos que o país, o almirante, já não é vice, agora é almirante, tem dito queremos que o país cresça mais. Estamos a perder o caminho para os países nórdicos, queremos que o país cresça como os países nórdicos. E o potencial do mar, que é ótimo. E também sabemos a preocupação que ele tem com as famílias, visto que se tornou célebre a frase de Gouveia Melo: colinho da mãe em casa. E portanto é seguramente alguém muito preocupado com a família e com sensibilidade também para exercer o cargo de Presidente da República. Rui Pedro Antunes, para te servir. Conseguimos, já só sobram aqui 5 minutinhos. Para te servir a sopa do momento final, assumindo que o encontro entre Pedro Nuno Santos e a chegar ao teu tempo também. Se calhar, se fossem Rui e Pedro, se calhar a coisa era mais fácil. Quem lança candidatos são outros, não sei se entre Rui Rio e Zé Luís Carneiro. Não, esse também vai acontecer, pelos vistos. Também se está a lançar um movimento no Porto que juntará a Rui Rio e o José Luís Carneiro. Mas isto será tema para outras núpcias. Mas para falares do encontro entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, mas aqui eu pedia-te um exercício diferente, que era falares dos sinais que Marcelo Rebelo de Sousa começou a dar, primeiro com uma manchete no Correio da Manhã e agora com declarações públicas em que assumiu que o orçamento, ou melhor, o cenário de um orçamento por duodécimos ou em duodécimos não está na equação e, portanto, de forma subtil, sugeriu que em caso de chumbo orçamental haveria mesmo eleições antecipadas. É uma pressão inaceitável, como acusam algumas figuras do universo socialista e não só, ou era essencial que Marcelo Rebelo de Sousa desfizesse o tabu? Eu ainda estou à espera que haja uma declaração pública em que o Presidente da República possa eventualmente até clarificar essa questão. Não sei se vai aproveitar o discurso do 5 de outubro na próxima semana, poderá contaminar ainda mais aquilo que é o combate político. Ainda há tempo até à generalidade, porque na verdade à semelhança no Correio da Manhã foi fonte de Belém, no artigo que escrevemos no Observador na sexta-feira passada também foi fonte de Belém. Falta ainda o Presidente da República dizer publicamente. O que ele disse foi que era muito difícil governar com duodécimos, e disse isso finalmente esta semana, o que, para bom entendedor, naturalmente, se é muito difícil, isso ninguém compreenderia lá fora. Só há um caminho para não governar com duodécimos, é haver um novo orçamento. Claro que pode haver 1000 teorias de que depois de um orçamento vem outro e a apresentação do segundo orçamento. Já se viu pela prática que isso é impossível e, portanto, a própria posição do Presidente, o próprio Governo que está em funções não aceita, e já veio dizer também esta semana claramente Luís Montenegro que não aceita governar em duodécimos. Parece-me que a única saída, e passamos a vida a fazer entre linhas interpretações, parece-me absolutamente claro que, embora ainda não tenha dito com as letras todas, como disse em 2021, há eleições se não houver orçamento, não o disse assim, parece-me bastante claro que o Presidente quis colocar esta pressão, já o teria dito obviamente em privado a cada um dos dois principais intervenientes, até dos três, incluindo nisto André Ventura, mas parece-me que neste momento é uma pressão que é legítima por parte daquele que deve ser o guardião de todo este jogo político e deve estar a ver por cima, pode dizer, uma vez que esse poder da dissolução é dele, ele pode dizer previamente o que é que vai fazer, até é bastante mais claro para todos, porque se ele não disser,
depois a seguir dizia, nós achámos que o Presidente, como em junho disse que duodécimos acontecia em Espanha, que já era possível. Não. Ou, por exemplo, na altura veio dizer que as palavras de Cavaco Silva eram legítimas, já é possível. Não, porque agora ele disse claramente que há uma grande diferença, por exemplo, relativamente à Espanha, que levou mais 2 anos em duodécimos, que havia um governo, apesar de muito confuso, era maioritário, este é minoritário, portanto não é possível. Fica já em cima da mesa. Acho que é legítimo o Presidente fazer isso, e é uma pressão adicional. Portanto, Então, Tavares, esta clarificação de Marcelo Rebelo de Sousa deixa Pedro Nuno Santos em que posição? Deixa na mesma, não é? Acho que aí não... A responsabilidade não é maior? A responsabilidade Repara que eu foi vou a fazer mesma. a pergunta também ao Miguel Vítor Dias sobre o Luís Montenegro, mas aqui falando sobre a responsabilidade, julgo que sempre foi a mesma, a pressão sempre esteve colocada em cima dele. Aliás, Pedro Nuno Santos disse isso o verão chegou inteiro. Chegou a sugerir o orçamento retificativo, portanto, chegou a dizer, esse cenário morreu. Não é? Sim, se chumbasse, mas quando ele disse não chateiem o PS, já estava a dar sinal de estar farto de ser pressionado, não é? Havia o farto de ser sequestrado, agora é o farto de ser pressionado. E Pedro Nuno Santos está um bocadinho nessa lógica. Está há muito tempo já a dizer que não quer ser pressionado e, portanto, estava a ser pressionado, e a grande pressão que se coloca por cima dos ombros de Pedro Nuno Santos, mais do que de qualquer outro, e por ser o líder do maior partido da oposição e por no Parlamento ter tantos deputados como o PSD e não a AD, mas o PSD, claro que ele sabe que é uma figura. Ele disse, aliás, logo no Altis, na noite da derrota eleitoral. Que está especialmente, que é especialmente responsabilizada nisto, quer dizer, é uma posição muito desconfortável, evidentemente, mas cai-lhe sobre os ombros, e por isso é que ele reagiu daquela maneira, sacudindo a pressão, e por isso é que agora, na última semana, sempre que aparece, tem dito, mas o PSD pode entender-se com o Chega, está aqui o Chega ao lado, e a Iniciativa Liberal, entendam-se com ele, o PS pode nem ter nada a ver com isso, que eu acho que é o sonho de uma noite de outono para Pedro Nuno Santos. Era que André Ventura, à última hora, saltasse para os braços de Luís Montenegro e ele ficasse livre deste peso. Miguel Vítor Dias, tu que na tua vida pessoal acreditas em impossíveis, achas que o praticamente impossível acordo entre PS e Governo vai passar a ser possível? Olha, Miguel, eu sobre isto não gostaria de criar mais ruído à volta de uma negociação que se quer recatada, mas Luís Montenegro, à hora que nós estamos a gravar e a transmitir esta Vichy Soares, está a discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, apelando à paz, a um caminho para a paz, para o consenso, e acho que é um excelente treino para aquilo que encontrará na reunião com Pedro Nuno Santos. Mas quererá a paz? Pois, é a grande dúvida. No mundo quer, no governo e no país não sabemos. Ele diz que sim, mas ainda em declarações à Antena 1, o Soares dizia que a pressão do Presidente da República não está a ser só sobre o Partido Socialista, está a ser sobre, citando aqui agora a expressão que todos gostam de citar, está a ser sobre todos, e por isso assume também essa pressão sobre o Primeiro-Ministro. Agora, já se percebeu que o meio caminho não é cada um mudar metade do orçamento. Resta saber é que meio caminho é que vão encontrar amanhã em São Bento, se vão conseguir encontrar algum. Muito bem, Miguel Vítor Dias, e pegando no teu mote e deixando aqui uma mensagem inspiradora nesta nossa primeira parte, eu não me responsabilizo por isso. Se queres mudar o mundo, começa por mudar o teu quintal. Nossa primeira parte fica por aqui, voltamos dentro de momentos com a entrevista a Bernardo Blanco. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Temos connosco Bernardo Blanco, deputado e vice-presidente da IEL. Bem-vindo. Bom dia, obrigado. Creio que é uma estreia, não tenho a certeza, mas acho que é uma estreia na Vichy Soares, ou não? Acho que sim. Então vamos a isso. A semana política fica naturalmente marcada pela reunião, secreta ou não, isso agora importa pouco, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Acredita que o Governo chegará a acordo com o Partido Socialista? Bem, se acredita ou não, também implicava que tivesse alguma intenção. A minha intenção é mesmo que o orçamento passe, se for sem o Partido Socialista lá metido pelo meio, com alterações muito profundas, melhor. Porque considero mesmo que para o país era positivo não haver eleições agora, deixar que as medidas que o Governo, algumas delas com as quais nós concordamos, tenham e produzam algum efeito, porque também estarmos aqui de eleições em eleições de 6 em 6 meses e já sabemos também que parte da administração pública durante esse período de eleições de certa forma para um pouco,
parece-me que não traz nada de positivo ao país. A única coisa positiva, se calhar, é não poderem passar algumas leis no Parlamento, que eu acho que até afetam mais a economia do que outra coisa. Às vezes até mais vale estarmos quietos, mas de qualquer forma penso que seria positivo o orçamento passar. Bom, mas esse cenário que traçou, de preferir que o Partido Socialista, e parafraseando, não esteja metido lá no meio, implica que o Orçamento do Estado seja aprovado com um voto a favor do Chega. Aí ele preferia, ou sentir-se-ia mais confortável se o Orçamento do Estado fosse aprovado com um voto do Chega do que com um voto do Partido Socialista? A mim é totalmente indiferente quem é que vota a favor de um documento com o qual eu concordo, se for esse o caso. Isto mesmo para as iniciativas legislativas que são lá votadas. Se um projeto tiver o voto do PCP e do Chega, se eu concordar com o conteúdo, é totalmente indiferente quem é que vota. Aqui o que me preocupa mais é exatamente o conteúdo, com o qual nós, obviamente, ainda não temos visto o documento. Pelos números que o Governo já nos deu, estamos bastante preocupados, porque são números de contas públicas em termos de despesa pública e de receita fiscal muito parecidos com aqueles que têm sido os números do Partido Socialista, e nós, tendo em boa consciência, tendo votado contra esses orçamentos do Partido Socialista, não podemos agora, em boa consciência, ter um sentido de voto favorável se aqueles números, obviamente, se mantiverem. Vamos ver o que é que o Governo nestes 15 dias também faz. Precisamente, e voltando ao cenário A, portanto aquele em que imaginamos que Luís Montenegro está a trabalhar, o acordo com o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal já ameaçou chumbar o Orçamento do Estado se o Governo ceder em determinadas matérias ao Partido Socialista. Portanto, daqui se depreende que se Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos chegarem a acordo, a IEL votará contra o Orçamento, é isso? Quer dizer, não é tanto pelo acordo em si de haver uma assinatura do Partido Socialista, é mais uma vez pelo conteúdo. A mim já me parece difícil, muito difícil, nós podermos aceitar um orçamento, ainda sem alterações do Partido Socialista, que tem as contas públicas a níveis muito parecidos com aqueles dos últimos anos do Partido Socialista. Se em cima disso ainda vêm alterações efetuadas pelo PS, que certamente não serão para o lado que nós queremos, de menos despesa do Estado e de menos impostos, parece-me ainda mais difícil, obviamente, ter essa aprovação. Falando das duas questões que mais polémica têm levantado, ou pelo menos têm sido mais debatidas, o IRS jovem e o IRC, bem sei que no caso do IRS jovem a Iniciativa Liberal também está contra, mas por outros motivos. Ainda assim, para não complicarmos muito, se o acordo existir, portanto, se o acordo entre o Governo e o Partido Socialista existir e houver cedências do Governo nestas duas matérias, a IEL vota ou não contra o Orçamento? Assim, eu não consigo dar essa resposta sem saber sequer se o IRC e o IRS jovens estarão no orçamento ou fora dele. Inicialmente iriam ser votados antes e fora dele, pelo menos foi isso que se tinha dado a entender. Agora o tempo está a passar, os agendamentos possíveis estão a acabar e por isso já possivelmente podem vir dentro do orçamento, e isso obviamente também condiciona a discussão, porque vamos imaginar que o PS negocia com o PSD e a descida de IRC não é tão grande como inicialmente prevista, mesmo assim há uma descida de IRC. Nós obviamente somos favoráveis a essa descida, mesmo que não seja o nível tão ambicioso como nós queremos. Não a vamos impedir, vamos aprová-la. Mas isso é se for votado à parte, se for dentro de um orçamento com o qual nós genericamente discordamos, onde a medida também depois não pode ser votada ponto a ponto. Bernardo, há uma garantia que podem dar já que a favor não vão votar? A favor do orçamento? Não, ainda não vi porque o orçamento. Há a abstenção e o voto contra, não é? Mas olhando para aquilo que são as principais medidas, a favor não vão votar ou não? Ou há essa possibilidade aberta? Obviamente, faltam ainda cerca de 15 dias e esperemos, eu espero, que o Governo ainda mude as suas intenções. Mas tendo em conta os números que o Governo nos deu há 2 semanas, se esses forem os números do orçamento, eu não vou dar aqui uma certeza, mas obviamente que vejo com muita dificuldade, praticamente impossível votarmos a favor de um orçamento que mantém a despesa pública do Estado no nível em que o PS a deixou e em que praticamente a carga fiscal fica igual. Não foi nisso que a maioria dos portugueses votou. A maioria dos portugueses votou numa mudança e nós, não tendo aprovado os orçamentos do Partido Socialista, não podemos agora aprovar um orçamento
que a nível de contas públicas é exatamente igual. Já lá vamos depois. A abstenção provavelmente será mais fácil, não estou a dizer que é fácil, mas mais fácil do que esse voto a favor. A Iniciativa Liberal apresentou um conjunto de propostas esta semana. O Governo deu sinal de estar disposto a aprovar alguma que tenha uma expectativa que venha a ser aprovada e que é mais fácil, tendo em conta aquilo que foram conversando com o Governo? Sim, eu posso anunciar aqui rapidamente. A nossa intenção é apresentarmos este primeiro pacote no início desta semana. No início da próxima semana apresentaremos um segundo pacote que enviaremos também ao Governo. Depois o Governo apresentará o orçamento e nós apresentaremos um terceiro e último pacote durante a especialidade, que já serão propostas de alteração ao documento em si. Em relação a este primeiro pacote, a parte dos profissionais liberais e dos trabalhadores independentes, parece-me que essas medidas, por aquilo que fomos falando com o Governo, estão bem encaminhadas, digamos assim, podem de alguma forma várias delas ser aprovadas. São medidas que obviamente têm menos impacto nas contas públicas, mas eu diria que boa parte delas tem impacto na vida de milhares de pessoas e por isso também são importantes. Em relação às medidas de âmbito a nível do IRS, por exemplo, de outras mais fiscais a nível da habitação, essas, como é óbvio, se vejo com muito mais dificuldade e também tivemos esse feedback, apesar de algumas delas, como por exemplo baixar o IVA da construção, estarem no programa do próprio PSD. Mas também já temos visto que o próprio Governo não vai aplicando muitas das medidas que tinha prometido em campanha eleitoral, mas nós deixaremos de propor na mesma, porque é a nossa convicção de que devem ser propostas e aprovadas. Não há nenhum número mínimo ou algumas propostas, falando mais do ponto de vista não quantitativo, mas qualitativo, que sejam o mínimo para que a Iniciativa Liberal possa abster-se no orçamento? Nós não fizemos essa conta, digamos assim. Há, obviamente, medidas que são muito mais estruturais e que, se fossem aprovadas, o nosso sentido de voto mudaria, mas que, dando o exemplo claro do modelo de IRS, nós sabemos que o Governo não o aprovará, mas se por acaso fosse aprovada, claro que isso teria um grande impacto no nosso sentido de voto, mas mesmo assim, se nós conseguimos aprovar algumas, embora poucas, medidas nos orçamentos do Partido Socialista, tendo votado contra, ficaria muito admirado se não conseguíssemos agora com o Governo do PSD também obviamente aprovar medidas que beneficiem as pessoas. Mas eles são a mesma coisa, é Toranja. O cenário de eleições antecipadas não está todo afastado. Ele tem, aliás, cartazes em que sugere que o PSD é um partido de Toranja e portanto, muito, muito parecido com o PS. O Luís Montenegro tem sido igual ou pior do que António Costa? Não, acho que não tem sido pior, mas a questão é que tudo o que são, eu diria, esta palavra, este conceito não era muito do agrado de António Costa, não é? Das reformas estruturais, mas evidentemente eu bem sei que o Governo não tem maioria, mas não se viu ainda nenhuma intenção de fazer nenhuma reforma estrutural, em nada. Quer dizer, o IRS, houve esta invenção do IRS jovem, é certo, mas a nível de IRS para todos os portugueses praticamente não muda. Em Portugal continua a ter um recorde de número de escalões. O PSD vai deixar isso exatamente igual ao que o PS já tinha conseguido esse recorde. A nível de carga fiscal vai ficar mais ou menos igual. A nível de despesa pública vai ficar mais ou menos igual. Temos 400 e tal entidades dos órgãos consultivos do Estado. Não se vê nenhuma intenção de reformar isso. A nível de setor empresarial do Estado, tirando a TAP, e vamos lá ver, não há nenhum plano, nenhuma lista de privatizações a fazer. A nível de segurança social, não há nenhuma intenção de reformar um modelo num país extremamente envelhecido, onde os jovens vão ter, se calhar, metade do seu último salário na primeira pensão. Eu não vejo nenhuma reforma estrutural. Então, mas mesmo assim consegue dizer que Luís Montenegro está a ser melhor primeiro-ministro que António Costa? Ou não consigo, porque há algumas medidas que, embora, mais uma vez, não sejam reformas como nós gostaríamos, são medidas que nós achamos que vão no bom caminho. Por exemplo, na saúde não há nenhuma intenção de mudar o sistema como nós gostaríamos, mas pelo menos há pequenas melhorias no sistema que vão no sentido em que nós já propomos há muitos anos, como, por exemplo,
as USFs tipo C, que nós andamos a falar disso há anos, apesar de até ter sido colocado na lei pelo Partido Socialista, mas depois o próprio Partido Socialista nunca a ter implementado. Mas esse é um caso desses. Na habitação, apesar de eu ainda não ter visto depois as medidas entrar em eficácia, digamos assim, houve alguns pelo menos anúncios de que se iria usar devolutos do Estado, por exemplo, que é uma medida que também andamos a defender há muito tempo, e por isso não são as reformas que nós gostaríamos, mas há uma ou outra medida que vai num sentido que nos parece positivo e que por isso me parece melhor. E já traçou, Bernardo, um balanço relativamente negativo, apesar de conseguir fazer essa diferença e Luís Montenegro estar, no seu entender, melhor do que António Costa. Há pouco já falou disto, dizendo que não é a melhor altura. E não lhes vamos perguntar se a Iniciativa Liberal está preparada para eleições, não é? Porque vai dizer que está sempre, não é? Mas não seria útil uma clarificação eleitoral se este impasse se mantiver? Uma clarificação eleitoral no sentido de haver eleições. Sim. O orçamento cair. É isso que me está a perguntar? Sim. Sim, claro. Não, se o orçamento não... Se não houver orçamento, se continuar tudo... Se não passar, tem de haver eleições. Nós não pomos outro cenário em cima da mesa. E o partido não seria vítima aqui do voto útil, como aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições? Podia ser, mas há duas coisas que eu acho que são muito importantes aqui. A primeira é um governo em minoria já, e depois ainda por cima em duodécimos, não me parece que haja condições para governar um país assim, e por isso é melhor haver eleições. Segunda parte, em relação ao voto útil, nós temos o sistema eleitoral que temos, mais uma vez aí o próprio PSD e o PS não o querem reformar porque estão beneficiados com ele. Esse sistema eleitoral, como nós sabemos, depois tende a beneficiá-los, inclusive não só na atribuição de mandatos, mas nesta parte do voto útil, e isso agora não há nada a fazer. Nós respeitamos as regras, eles não as querem mudar e têm a maioria, temos de as aceitar. Se em eleições nós perdermos com isso, é a vida democrática normal. Nós fazemos o nosso melhor, apresentamos as nossas ideias, não vamos por calculismos. Se fôssemos por calculismos, quer dizer, mais valia não existirmos ou irmos sempre coligados como outros vão. Eu prefiro ir sozinho e vender as minhas ideias ao máximo. Se perdemos votos devido ao sistema que temos de aceitar e trabalhar mais para ter mais deputados e mudar essas regras. Apesar dessa preferência em ir sozinho, existe quem defenda que uma solução para o impasse seria a Aliança Democrática e a IEL conseguirem um resultado que permita uma maioria parlamentar. Essa seria uma solução a considerar pela Iniciativa Liberal e em que termos? Integrar o governo, como chegou a ser equacionado? Claro que eu acho que o objetivo principal é esse, não é? Se o PSD e a Iniciativa Liberal tiverem uma maioria parlamentar, acho que há condições para governar muito melhor e para o país poder fazer as reformas que tanto precisa e que hoje também, e eu disse isso há pouco, não tendo maioria é difícil o governo fazer muitas dessas reformas. Eu não ponho isso em causa e dou esse benefício não só da dúvida, mas essa tolerância. Por isso acho que esse seria o cenário obviamente desejável. Isso implica também que cada um trabalhe mais para convencer mais portugueses a deixarem de votar, quer no Partido Socialista, quer no Chega, essencialmente, e também para tentar que algumas pessoas que se calhar ainda estão na abstenção possam votar numa alternativa de governo, porque agora, sendo totalmente franco, ainda não surgiu essa alternativa. E podemos pôr aqui os dois fatores em causa. O primeiro é que há muitas pessoas no PSD que não têm essa vontade. A segunda é porque, efetivamente, tendo lá pessoas que têm essa vontade, não tendo maioria, é obviamente difícil. E por isso é que passaria sempre pela integração da Iniciativa Liberal num governo da AD, porque, como já referiu, mudança a sério só com a IEL no governo? Sim, quer dizer, depois dependeria sempre, tal como aconteceu nestas negociações anteriores, dependeria sempre daquilo que o próprio PSD aceitasse. Claro que no cenário em que estamos hoje, nós depois concluímos que, não havendo maioria, não faria sentido juntarmos. No cenário em que houvesse maioria, obviamente que a questão é totalmente diferente. Mas de alguma forma a Iniciativa Liberal, se avançar para esse cenário de uma coligação governamental, não corre o risco de se tornar uma espécie de CDS? Eu acho que os partidos existem também para exercer o poder, não é só para fazer a oposição ou só para lançar ideias, não éramos um think tank, não é?
E por isso, se ir para o governo, se assumir responsabilidades governativas é uma forma, que é o que eu acho que está implícito na pergunta, de irmos desaparecendo, eu acho que não. Acho que é totalmente normal os partidos que vão para o governo, ao fim de algum tempo, de um ciclo ou dois, serem castigados ou irem diminuindo a sua expressão. Isso depois faz parte também da ação governativa. Mas de qualquer forma, mesmo que isso acontecesse, se o partido não existe para depois tentar implementar as suas ideias, então não existe para nada, não é? E por isso não me parece que isso seja aquilo que está no nosso pensamento quando chegarmos lá um dia, espero eu, e pensarmos se vale a pena integrar ou não. Acho que não vale a pena estar com esse tipo de calculismos no futuro, daqui a X anos, vamos perder votos ou não. Acho que queremos implementar as nossas medidas. Vamos passar aqui para umas perguntas sobre a vida interna da Iniciativa Liberal. É candidato a vice-presidente da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa. É apontado também com insistência à futura liderança do partido. É um caminho que admite para o futuro? Bem, em relação ao primeiro, sim, é um facto, é uma realidade. Eu estou-me a candidatar. Aí já é candidato, sim. Exatamente. Estou-me a candidatar. Há 11 candidatos para 6 posições. Foi mais uma tentativa que eu acho que está a ter sucesso, de nos darmos a conhecer e de eu me dar a conhecer, porque a realidade é que a Iniciativa Liberal na Europa existe há muito pouco tempo, não é? O João e a Ana só chegaram a Bruxelas há 2, 3 meses, e estas eleições são sobretudo eleições pessoais e de relações sociais que já existem há muito tempo, e nós, tendo chegado agora, temos de começar a formulá-las, e por isso eu vi aqui também uma oportunidade para nos promovermos e também para eu me dar a conhecer, porque efetivamente aquelas pessoas já estão todas juntas há muito tempo. A Iniciativa Liberal acabou de chegar, mas eu acho que, ao contrário de muitos daqueles partidos, acabou de chegar com sucesso, enquanto a maioria daqueles partidos teve maus resultados eleitorais. Nós chegamos com bons resultados eleitorais e também com muito interesse deles em perceber porque é que há tantos partidos liberais na Europa a cair e o nosso nasceu e foi subindo estes anos, e por isso eu acho que há esse genuíno interesse deles, e nós também queremos promover alguma discussão dentro do ALDE para que haja algumas mudanças, porque achamos que as prioridades não têm sido as corretas. É preciso focar muito mais no crescimento económico, é preciso o Partido Europeu estar organizado muito mais como, por exemplo, o PPE está, muito mais como uma powerhouse, e efetivamente hoje não está. E por isso é uma candidatura mais para pormos o primeiro pé na porta. Claro, que eu fosse eleito, apesar de eu... Bom, mas na iniciativa, dentro da Iniciativa Liberal não precisa de pôr o pé na porta. E aí, quanto à liderança? Não, eu não vou fugir a essa questão. Estava-me só a alongar, porque acho que isto fala-se pouco da Europa aqui, dos partidos europeus, e eu acho que é bastante relevante para Portugal. Eu até, olhando, agora estou a falar de cabeça, mas eu acho que nas direções dos partidos europeus atualmente, eu nem sei se há algum português, por exemplo. E eu acho que isso depois tem impacto em muitas decisões, e é um trabalho nosso enquanto políticos portugueses, que também devemos procurar fazer, porque eu acho que seria benéfico para Portugal. De qualquer forma, não quero fugir a essa questão. Em relação à segunda questão da Iniciativa Liberal, eu não tenho qualquer intenção, pelo menos por agora, a curto prazo, de me candidatar a presidente. Já disse várias vezes que no futuro me parece que seria um desejo, mas agora não tenho qualquer intenção de o fazer. E caso existam eleições antecipadas decorrentes de um chumbo do orçamento do Estado, e a Iniciativa Liberal, do seu ponto de vista, deve adiar o Congresso e a disputa eleitoral e avançar para as eleições antecipadas com o Rui Rocha à frente do partido? É uma boa questão. Eu por acaso não pensei sobre isso. Vou pensar agora em 3 segundos, fazer aqui um bocadinho de brainstorm, mas não me parece que se deva adiar o Congresso. Pode-se ajustar a data um bocadinho mais para a frente ou mais para trás, consoante o período onde as eleições forem marcadas, mas não me parece que se deva adiar o Congresso. E se for, mas aqui estamos a falar nesse cenário de antecipação de eleições, claro. E de elas serem precipitadas, isso também deve precipitar alguma mudança no partido, ou era Rui Rocha que seria o candidato? A mim, assim sendo a intenção do Rui, se for a intenção dele recandidatar-se, eu acho que se houver eleições antecipadas, mais um motivo ele terá em recandidatar-se. Não parece que haver eleições antecipadas tenha o
o propósito, não é, mas leva à decisão oposta, pelo contrário. Tiago Maia Gonçalves acusou a atual liderança de ter pouca ambição e de praticar a idolatria pessoal, é uma expressão dele. Há um problema de falta de ambição e de culto da personalidade no partido? Não, pelo contrário, eu nem vejo qual é esse culto da personalidade. Aliás, acho que a Iniciativa Liberal deve ser dos partidos onde as pessoas mais veem diferentes deputados a falar. Temos um partido ao nosso lado na Assembleia, por acaso, onde um dos deputados decide tudo pelos outros 49, aqui é exatamente o oposto, por isso acho que estamos mesmo no extremo oposto, mas eu percebo, obviamente, que às vezes é preciso ter notícias e por isso diz coisas, eu diria que não são muito, não quero dizer honestas, mas não me parecem muito refletidas, mas eu percebo que é preciso... Acho que Maia estava apenas à procura de atenção, é isso? Sim, parece-me sim, não vejo aí nenhum fundamento para isso. Aliás, numa altura em que se dá muito foco aos líderes partidários, eu até acho que a Iniciativa Liberal, basta olhar para a nossa comunicação, quer nas redes sociais, quer as pessoas que vão falar à imprensa e à televisão, que nós basicamente usamos todas as pessoas disponíveis e não é sempre o Presidente a falar, pelo contrário, até por isso não percebo essa crítica. Muito bem, vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. Só pode escolher uma de duas opções, e é mesmo a sério. Venha daí a trilha. Preferia trabalhar com o fundador Miguel Ferreira da Silva no gabinete de Carlos Abreu Amorim ou ser assessor de Maia Gonçalves na junta de Novogilde? Sem problema nenhum em trabalhar com os dois, até porque, sobretudo, o Miguel já trabalhei com ele muito no início da Iniciativa Liberal, mas acho que ia preferir o Miguel simplesmente pela função. Acho que preferia estar a trabalhar no governo, nada contra, obviamente, o poder local, mas gosto mais da parte nacional. E nada contra Novogilde, presumo. Exatamente, também. Mais contra a Maia. Se Passos Coelho e Marcos Mendes passassem à segunda volta, já não havia um candidato apoiado para ele, se nenhum destes for, naturalmente, a quem é que colocaria uma cruzinha nas presidenciais? Pode tapar com o dedo, se quiser. Posso tapar com o dedo? Não, eu não precisava de tapar, no sentido em que já votei em Passos Coelho uma vez e entre os dois acho que votaria outra vez. Como é que um liberal não podia votar em alguém que quis privatizar a Caixa Geral de Depósito? É impossível. Quem é que convidava para jogar pádel? Mariana Mortágua ou André Ventura? Olha, é uma coisa que gostava de fazer, porque já não faço mesmo há muitos meses. Mas entre os dois, não sei se a Mariana já jogou alguma vez. Provavelmente, se calhar, convidava o André Ventura, porque já o via fazer desporto e eu gosto de competição. Acho que ia dar um jogo, uma boa competição. Sou uma pessoa muito competitiva. Acho que ia dar um bom jogo e, obviamente, queria votá-lo. Se votasse nas próximas eleições americanas, em quem é que votaria? Donald Trump ou Kamala Harris? Entre Donald Trump e Kamala Harris. Agora, provavelmente, em Kamala. Muito bem, vamos então avançar para a sobremesa. No caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê? Bem, trago o Eye of the Tiger, não por nenhum motivo muito específico. Basicamente até ia trazer o Now We Are Free do Gladiador, que vai sair o filme novo, mas depois pensei que isso era uma música muito parada e lembrei-me do Eye of the Tiger, porque também gosto muito da música e da batida e daquele final de perseverança que acho que estamos todos a precisar agora para este período orçamental. Vamos ver o que é que sai daqui. E se houver eleições ainda precisaremos mais e foi por isso que eu escolhi. Bem verdade. Bernardo Blanco, muito obrigado por ter vindo a esta Vichy Soase, foi um gosto tê-lo cá. Obrigado. Os nossos ouvintes e leitores já sabem, podem encontrar esta entrevista no site, na rádio e nas plataformas habituais. Até lá.